Olá, sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. Você está no canal da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É um prazer estar aqui nesse início de ano, quando nós estamos assim mais propensos a fazermos as nossas reflexões e a mudarmos a nossa rotina de vida. Estamos ali estabelecendo novas metas, já fizemos um balanço do ano que passou, então vamos lembrar de Emmanuel, que nos fala disciplina, disciplina e disciplina. É bom lembrarmos também que o dia só tem 24 horas e que o nosso descanso, as nossas horas de sono também são fundamentais. Eu ouvi uma palestra esta semana e vou aqui transmitir o que o palestrante espírita disse. A sugestão é que, em vez de estabelecermos muitos projetos, muitas metas para o ano novo, em vez de 10 metas, fiquemos com 5. E se nós conseguirmos cumprir 3 ou pelo menos 2, já vai estar excelente, porque muitas vezes nós com aquele ânimo do ano novo, nós estabelecemos muitas metas e acabamos ali, quando chega o mês de fevereiro, março, nós acabamos desanimando e desistindo. Então, vamos lembrar do conselho do Emmanuel, de termos foco, disciplina para conseguir concretizá-las. E lembrando também que 10 minutos diários de leitura podem se transformar no final do ano, se nós tivermos ali perseverança, em 60 horas de leitura. A literatura espírita é extremamente vasta, edificante, e não só ela, mas também alguma outra leitura que seja do seu interesse. Ler alimenta a nossa alma. E nós podemos também começar com o Evangelho de Jesus. Mas, primeiramente, vamos para a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito protetor, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o entendimento, a paz, a serenidade. Vamos também fazer as nossas vibrações amorosas pela paz no mundo, sempre tão urgente e necessária, pelos nossos irmãos que estão passando por grandes aflições. E pedimos também por você e pela sua família. Vamos juntos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos, antes de entrar no nosso tema, vamos conversar um pouquinho
sobre este livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec publicou em 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo trata da parte religiosa e moral da doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós sabemos, ela está fundamentada em um tripé, que é a filosofia, a ciência e a religião. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho redivivo, é o cumprimento da promessa do Senhor, na qual afirmou que enviaria ao mundo, no devido tempo, um Consolador, o Espírito de verdade, que relembraria seus ensinamentos e faria novas revelações a respeito dos mistérios da vida. Jesus nos disse que não poderia dizer todas as coisas, pois a humanidade ainda não tinha condições de compreendê-las e que, no tempo certo, nos enviou o Espiritismo, que retirou o véu dos mistérios de seus ensinamentos, das parábolas de Jesus. E assim ampliou o campo do conhecimento humano, nos despertando para um novo mundo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensinou a teoria e principalmente a prática do cristianismo, através de comentários bem acessíveis sobre as principais passagens da vida de Jesus. Esses comentários são feitos por Allan Kardec e pelos espíritos superiores. Ele mostra que as parábolas existentes no Evangelho, na verdade, exprimem o mais profundo código de conduta moral de que se tem notícia. A doutrina espírita, ela é a terceira revelação. Ela vem nos revelar a existência dos espíritos, do mundo espiritual e de suas relações com o mundo material. A gente sabe que é ali um intercâmbio constante. Assim sendo, foi levantado o último véu e o Espiritismo vem nos trazendo lições sobre o sentido da vida, o sentido do sofrimento, da dor, da justiça e sobre o destino das pessoas após a morte, o desencarne. Então nós podemos concluir que as três revelações, que são Moisés, Jesus e a doutrina espírita ou espiritismo, elas não são fatos isolados, mas sim uma é sequência da outra, conforme nós fomos amadurecendo, conforme a humanidade foi progredindo, evoluindo espiritualmente. Então agora nós vamos para o nosso tema, que está no capítulo 10, nos itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. O argueiro é como se fosse uma lasca de madeira, né? A trave é como se fosse uma lasca de madeira e o argueiro é como se fosse um cisco no nosso olho. Então eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho. O cisco e o grão no olho.
como é que vocês veem um cisco no olho do seu irmão quando não percebem um grão no seu próprio olho? Ou como é que vocês podem dizer a seu irmão: deixa-me tirar um cisco do seu olho, se vocês têm um grão no seu próprio? Hipócritas, tirem primeiro o grão de seu próprio olho e depois então vejam como poderão tirar o cisco do olho do seu irmão. Este trecho está no capítulo 7 de Mateus, versículos de 3 a 5. Nós temos aqui que o orgulho é o principal obstáculo ao nosso progresso, porque o defeito alheio, ele se destaca, né? Nós percebemos como se ele estivesse ali num luminoso faiscante e temos muita dificuldade em enxergar o nosso próprio defeito. Afinal, todos nós temos os nossos defeitos. Se nós reencarnamos aqui na Terra, é porque nós ainda somos muito imperfeitos. Os espíritos que são melhores, que são superiores, já estão lá vivendo nos mundos felizes. Então nós precisamos muito melhorar. Nós nos incomodamos com os defeitos alheios e não enxergamos a dificuldade que nós temos é de não enxergar o nosso próprio defeito. Mas nós fazemos uma coisa que é muito séria. Nós nos julgamos como parâmetro para o outro, como se nós fôssemos a última bolacha do pacote. Nós nos achamos um exemplo para os outros seguirem. Isso porque nós temos o orgulho, né? Nós somos muito orgulhosos e isso atrapalha para que nós mesmos enxerguemos os nossos próprios defeitos. E para enxergar os nossos próprios defeitos, é preciso que a gente adquira a virtude da humildade e com sinceridade, conversando com Deus, possamos perceber os nossos próprios defeitos e corrigi-los. Nós somos ainda muito imperfeitos para julgar o outro. Nem Jesus julgou ninguém. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse, vá e não peques mais. Mas Jesus não julgou ninguém. E Deus também não vai nos julgar. Quem vai nos julgar somos nós mesmos, através da nossa consciência. O nosso sofrimento ou o nosso bem-estar, quando nós desencarnarmos lá no plano espiritual, vai ser de acordo com as nossas obras e com a nossa consciência. Então somos nós mesmos que vamos nos julgar. E esse ensinamento de Jesus, do argueiro e da trave no olho, é um ensinamento que nós temos que abraçar com muita seriedade, né? Esse julgamento que nós fazemos dos nossos irmãos, muitas vezes de forma implacável. E aí temos que lembrar do que Jesus falou: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vocês serão julgados.
julgados. E hoje em dia a nossa responsabilidade é maior, porque nós colocamos as nossas opiniões muitas vezes sem refletir, no impulso, no calor dos acontecimentos e das emoções. E colocamos essas nossas opiniões nas diversas mídias sociais e atingimos pessoas, podemos afetar pessoas que nem sequer conhecemos. E essas nossas opiniões vão ficar lá gravadas e podem também ser mal interpretadas. Então, é preciso que nós, espíritas, saibamos que o pensamento é uma força, é uma matéria que vai ficar ali exposta, interferindo na vida das pessoas. E muitas vezes nós criticamos no outro o defeito que nós mesmos possuímos. Aliás, essa é a teoria do psiquiatra, do médico psiquiatra suíço Jung. Jung nos fala que nós vemos refletido no outro aquilo que nós não aceitamos em nós. Então, essa é uma grande reflexão, porque ela faz parte da nossa reforma íntima. Esse olhar para dentro e perceber os defeitos que nós precisamos corrigir em nós mesmos faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Faz parte, é a finalidade da nossa existência aqui na Terra, que é de nos melhorar, de tirar o cisco, a trave que estão nos nossos olhos. É preciso se conhecer. Essa é a nossa reforma íntima. Então, esse capítulo é muito pertinente, E nós temos também que relembrar Santo Agostinho, que nos recomenda, ao final do dia, passar tudo o que fizemos em revista e ver ali se nós não ficamos com algo que precisamos reparar, se não fomos ríspidos com alguém, que tenhamos a humildade de no dia seguinte procurar a pessoa e pedir perdão. Faz parte da nossa existência errar, já que nós não somos perfeitos, mas também deve fazer parte a coragem para pedir perdão. E se a pessoa não aceitar as nossas desculpas? Bem, aí o problema vai ser dela, mas nós estaremos em paz com a nossa consciência, porque nós fizemos a nossa parte. Nós temos que lembrar do ensinamento de Jesus, que precisamos tratar o outro da mesma forma como nós gostamos de sermos tratados. É preciso ter empatia pelo próximo. E para finalizarmos a nossa reflexão, eu vou ler aqui um trecho desse livro, que é o Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então, ele nos fala assim: consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz.
Então vejam que a nossa tarefa é para a edificação do bem e da luz. Estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. A renovação é a reforma íntima, é a assimilação cada vez maior dos ensinamentos do Mestre na nossa vida. Colocamos em prática esses ensinamentos. Essa é a nossa tarefa. Emmanuel nos recomenda a prática da caridade e todos nós podemos fazer. Se nós não dispomos de recursos materiais para doarmos uma cesta básica, nós podemos doar o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Nós podemos simplesmente ouvir aquele irmão que está passando por uma aflição. Isso é caridade e que possamos praticá-la em todas as oportunidades de cada dia de nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada e que Deus abençoe os nossos projetos de vida para o ano de 2024. Um forte abraço.